São Mateus 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, vivemos naquela hora do fim, Pai. Somos agradecidos a Ti, porque nos escolheste para estarmos nesse tempo do fim. Uns foram escolhidos para estar no começo, lá nos dias de Noé, seus filhos, suas noras, Noé, a esposa, Abraão. Nós, o Senhor nos escolheu para esse tempo. Pai Celestial, nos dê a graça e nos ajuda a enxergar cada dia, Pai, a ver a verdade, a palavra que liberta. Abençoa teus filhos, todos que estão através da internet, os que estão aqui nessa reunião, nos dê uma bênção especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem sentar. Também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, como o irmão Irã e Maceió, que nos avisou ali que estaria nos acompanhando. Deus te abençoe aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também tivemos uma semana muito abençoada, né? Desde Curitiba até Santa Maria foi de bênção. Deus acompanhou-os na viagem. Eu estava até falando hoje com um pastor, ele me ligou hoje, lá do norte. Ele disse como foi uma bênção, né, o roteiro. Eles acompanharam tudo pela internet, lá em cima, e na verdade foi de grande bênção mesmo. No mês de julho nós teremos outro roteiro, né? Vamos estar realmente preparados para estar com os nossos irmãos aqui. Nós vamos falar um pouquinho aqui nessa escritura. A escritura não veio por último aqui, não tinha a escritura, tinha as mensagens. Eu vou usar um outro assunto, né? Mas Jesus falando aqui com esses fariseus, a blasfêmia
contra o Espírito Santo, ele disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria nesse dia. Eu estava até pensando nisso. Jesus disse: se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Mas, pensando que a irmã Meda bateu a porta e foi perdoada no rosto do irmão Branco, porque era filho do homem. Billy Paul riu quando ele colocou uma boina, aliás uma peruca. O anjo do Senhor queria matá-lo, mas também foi perdoado. Aqueles dois jovens que estavam ali na igreja, se beijando, fazendo aquelas coisas indecentes, o Senhor deu nas mãos do irmão Branco. Está nas tuas mãos. Faça dele o que você queira fazer. Ele quer matar. Ele diz: eu os perdoo. Agora, quando o Espírito Santo vem, ele não perdoa. Aquela mensagem, a fé é perfeita, o irmão Branham disse que nós temos que viver no nível mais alto. Por isso veio as etapas, a primeira, segunda e terceira etapa. Nós estamos não no começo da terceira etapa, nós estamos já no topo dela, porque nós estamos no tempo do escândalo. As pessoas escandalizam com a palavra. A Escritura diz isso, não é verdade? Jesus levou o povo a escandalizar-se com a palavra. Ele levou o povo a se escandalizar com a palavra. E assim foi em cada tempo. Quando o irmão Branham trouxe a revelação dos 7 selos, foi diferente de todo mundo. Foi diferente do adventista, foi diferente dos assembleanos, dos unicistas. Ele trouxe diferente, era Deus falando, porque Deus não tinha falado ainda na terra. Então, quando a palavra, a Bíblia é um livro fechado, então Deus não tinha falado. Quando a Bíblia abriu, quando o livro foi aberto, Deus falou. A irmã Branham vem aqui nos selos e disse assim: quando essa fita estiver em circulação, será um instrumento para correr com 10 mil dos meus amigos, não era inimigo. Porque, vamos dizer, o irmão Branham está tentando se fazer um profeta perante Deus, né? E ele não precisava se fazer, ele era. Então, não é o assunto nosso, mas só um pensamento aqui. A blasfêmia está hoje, porque nós fomos contra o ministério do irmão Branham. Quase todo denominacional foi contra, todo pregador, pregou contra, e ele nos arrastou para dentro. É o Filho do Homem. E o Espírito Santo? Porque hoje é o Espírito e a esposa. Que é o Espírito, a esposa e o profeta diz a mesma coisa. Vem! Agora, hoje é o Espírito e a esposa. O ministério do Filho do Homem, nós temos a mensagem do Filho do Homem. Agora, o irmão Branham já está descansando. Hoje é o ministério da esposa. Agora, qual homem que ama a esposa vai deixar alguém tocar o dedo nela? Quem é que vai deixar tocar o dedo? Falar dela? Então, uma palavra contra não tem perdão. Aquele marido não vai perdoar mesmo. Agora, você não vê
que esse é o ministério da hora, o ministério da esposa. Todo reino dividido contra si é devastado. Podia intitular, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vemos os ministérios hoje tudo dividido. Mesmo da ressurreição isolada, dentro da terceira etapa, então tem que ter um ministério unido. Você não encontra nenhuma Assembleia de Deus unida. Você encontra uma igreja unicista com o nome de unida, mas ela também em si não é unida. Uma coisa que o pastor Osmar disse que é interessante, nós temos que falar a mesma coisa. Todos, obreiro, pastor, nós temos que pregar a mesma coisa que pregou Brana, crê a mesma coisa, senão é um companheirismo sem unidade. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. O pastor não está em unidade com a igreja, nem a igreja com o pastor, vai se destruir, né? Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Né? Como é que vai subsistir? Isso falando com respeito ao ministério, com respeito ao ministério da hora. Por isso ele disse que seria humilde, pequeno, não tema o pequeno rebanho. Agora, se tem os cabritos no meio do rebanho, vai ter problema. Porque a mensagem ela chega até um ponto que só o crente genuíno é que alimenta-se dela. Uma mensagem aqui, o Atos do Espírito Santo. Claro, o diabo possui as velhas iscas de corvo ali fora. Eu lhes digo a verdade, toda vez que você vê um espantalho, recorte. Alguma coisa boa por ali. Toda vez que você vê um espantalho na lavoura, no milharal, tem coisa boa ali. O irmão Brana disse, atrás do espantalho tem boas maçãs. Quando alguém diz assim, você não ouve o CD, né? Então você ouve o CD. Você vê que ele fala aqui da marmota. Eu vou ler depois, ele se houver tempo, né? Até que aquilo vai fazendo barulho e tudo, vamos ver depois, né? Você não vê um espantalho em abacaxis velhos. Como é que vai botar espantalho nos abacaxi velhos de Lutero? Como é que vai botar espantalho nos abacaxi velhos de Wesley, dos pentecostais? Não pode. Eles botaram espantalho na mensagem de Paulo. Já não colocaram mais na mensagem de Pedro, porque já estava no passado. Mesmo naquele dia. Disseram, esse homem é uma peste. Vocês não escutam ele. Ele está contra a lei, contra o tempo, contra Moisés. Era um espantalho que os judeus colocaram ali. E dizendo a vocês, aqui pelo Brasil, é tanto espantalho que eles colocam. E grandes homens. Ninguém coloca espantalho na mensagem deles. Porque não precisa, ninguém quer. Não é mais a mensagem do dia. Ou melhor, numa
ornamental ali fora, você o encontra sobre as grandes árvores frutíferas, onde você vê o espantalho, porque eles estão querendo espantar. O diabo finca espantalhos ao redor de toda a verdadeira e boa religião do Espírito Santo. Você sabe o que é o espantalho, não? É o Judas, né? Um boneco que eles fazem ali, pega ali um pau, bota um chapéu em cima, um casaco, e ele fica com o braço aberto ali, ó. Passarinho vem assim. Fica com medo, diz que é um homem que está ali. Para não danificar o pomar, o milharal. Irmão Bruno disse que hoje eles colocam espantalho. Não ouça isso. Espantalho. Vamos lá. O que ele pode colocar ali ao redor? Por quê? Bem ali está Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus, com seu poder imortal, o mesmo, ontem, hoje, eternamente, amém. Isso significa assim seja. Você não vê que aquele pastor disse para aquela família: não, ele é uma boa pessoa, mas evita seus filhos de... Mas ele leva para passear na caminhonete, mas evita os filhos. Ele tem algumas coisas na sua doutrina, botou um espantalho na doutrina do irmão Branco, o pastor daquela família. E nos dias dele foi a mesma coisa. Nos dias de Lutero, colocaram espantalho na sua mensagem. A Igreja Católica colocou. O Papa. Nos dias de Wesley foi a mesma coisa. Aí já não dava para botar espantalho na mensagem de Lutero. Nos dias dos pentecostais, eles não colocaram espantalho na mensagem de Wesley. Nos dias de Branham, os espantalhos eles colocaram na mensagem de Branham. Enquanto ele curava enfermo, discernia os pensamentos do coração, estava tudo bem com eles estavam juntos. Mas quando a palavra foi aberta, que o problema está quando a palavra é aberta. Que coisa, né? Agora, nesse dia que nós vivemos, as pessoas estão colocando espantalho. Não é na Voz de Deus gravações. Você pensa que tem algum espantalho colocado na Voz de Deus gravações? Oh, vocês não pegam o CD lá da Voz de Deus. Não, todos nós pegamos mensagem. Pegamos mensagem dos crentes da Bíblia. Encomendamos CD lá de Goiânia, de hinos. E eles nem colocam mais espantalho com respeito às pregações de lá. Eles são os abacaxi tão velhos. Agora você vê aonde coloca o espantalho hoje. É sempre na mensagem do dia. Não ouça. Não assista esse CD. Tem a mensagem Selo de Deus também, 157, mas não tem aqui. Parado na brecha, 74. Nós temos muitas personificações. Temos pessoas que levantam e tentam agir como cristãs. E suas vidas não são comparáveis. Então há algo errado. Pelos seus frutos os conhecereis. Vê?
Esta é a maneira como você conhece um cristão, através da maneira que ele vive. É a maneira que ele vive. Você conhece aquela jovem, a maneira que ela vive, com quem que ela anda. Você conhece aquele homem cristão, ele vive, com quem ele anda, quais são as conversas dele. Vê? Esta é a maneira como você conhece um cristão. Nunca salte mais alto do que você vive. Assim então somente, porém, isto é um diabo fazendo um espantalho, para manter os genuínos crentes distante da coisa verdadeira quanto a isso. Mas que Deus nos ajude a separar e poder discernir entre o certo e o errado. E a palavra sempre endireitará aquilo. Que vai endireitar é a palavra. Eles estão fazendo campanha hoje para as pessoas lerem. As pessoas lerem. O seu tempo em casa. O seu tempo no fim de semana. Agora, nós temos bons livros. Eu estou relendo, depois de ler, muitas vezes, as eras da igreja. Agora, tem uma coisa. O espírito que nós lemos. A Bíblia. O testemunho de Jeová lê a Bíblia também. O assembleano lê a Bíblia, nunca encontrou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca se convenceu a se batizar, mas com que espírito ele lê? O Jeová também lê. V2. O espírito que nós lemos a Bíblia. O espírito que nós lemos a mensagem. O povo tudo está lendo a mensagem, mas qual o espírito? Estamos lendo ela. Estamos comendo. Ou estamos vendo somente na vitrina? Porque esse é o tempo de comer o livrinho. Eu digo, igreja. A gente tem experiência em casa. Às vezes a pessoa fica o dia todo em casa. Não pega a Bíblia para ler. Não pega a mensagem, não escuta um CD. Porque se você escutar um CD, naquelas horas mais tristes, aquele momento mais difícil, vai sair sempre uma palavrinha ali para você. Sempre. Mesmo mexendo no seu computador, você coloca no site, você vai ouvir uma mensagem, você vai ouvir Deus falando no seu idioma. Você notou que sempre tem uma coisinha para fazer? Sempre tem. Você tem que vencer aquilo ali. E começar a colocar mais Deus para dentro de casa. Porque se você não colocar mais Deus para dentro de casa, é como você manter uma casa limpa. Se você não manter limpo, de repente você começa a ver rato correndo, parado. Se você não detetizar a casa, de repente você não consegue nem dormir. De repente você não consegue dormir. Dorme dando tapa na orelha.
É azul. Agora, quando você mantém a casa limpa, é como a vida espiritual. O se alimentar, nós temos alimento. Alimento que nós temos, Deus nos deu. E é de graça. Temos a televisão para fazer bom uso, temos o computador para fazer bom uso, né? Temos o telefone para fazer bom uso. É como disse o Davi, a minha alma tem sede de Deus. Ela tem sede, tem fome. O corpo adoece mesmo. Porque você alimenta o corpo, você não morre. Alimenta o corpo. Alimenta o espírito. Com tanta coisa que não presta, você alimenta o espírito. Agora, começa a fortalecer essa alma ali dentro. Agora, se você não tem desejo, é porque você não nasceu ainda. Porque quando a criança nasce, chora por comida, né? Cortou o umbigo, então ela chora, quer comer. Agora, quando você nasce da mensagem, não é da igreja. Você nasce da igreja, você é alimentado da igreja. Para ser alimentado da igreja. Você não quer perder uma reunião da igreja. Mas quando você nasce da mensagem, aí você quer comer a mensagem da hora. Você não vai realmente se assustar com o espantalho que alguém venha colocar. Você vai ouvir o CD. Não tem outra coisa para ouvir. Nós lemos a mensagem e ficamos esperando irmão Branco por mais de 20 anos, 40 anos. O povo andou com o irmão Branco e no funeral estava esperando ele levantar a qualquer hora. Grandes homens. Aí teve que haver uma voz, teve que haver alguém para Deus levantar, para dizer: os trovões estão revelados. Laodiceia 38, você lê aí. Quando a primeira e segunda etapa se organizou, Deus teve que levantar alguém e dizer: isso é obra dos nicolaítas. Aí botaram o espantalho. Alguém. Enquanto eles estavam pregando para ele: olha, o irmão Brana volta para revelar um novo nome. Aí Deus começou a falar: já está revelado. BRANHM, perfeição. Para eleito, não adianta espantalho, ele passa por cima de espantalho. Olha só, restauração da árvore noiva, 338. Vocês sabem, ele sempre coloca o espantalho onde está a árvore boa. O diabo faz a mesma coisa, te espanta para longe disto. Não te preocupe, siga em frente atrás daquele espantalho. Eu estava observando uma marmota certo dia, comendo os feijões de lima que eu estava plantando. Cada vez que eu plantava uma fileira de feijão de lima, aquela coisinha vinha ali e eu comia. Eu vou dar um susto de matar nela. Então eu apanhei um saquinho de papel. Eu sou realmente um artista, vocês deviam ver. Eu desenhei o que pensei ser um desenho assustador. Teria sido assustador se eu tivesse realmente desenhado.
E eu coloquei no saquinho, coloquei alguns feijões de lima nela, e eu pendurei em uma vara, e quando o vento soprava, isso sacudia assim. Lá no buraco veio a pequena marmota. Vocês sabem, e ela correu para comer os feijões de lima, e foi bem na direção deste saco. Ela parou, olhou para aquilo, olhou assim, e o irmão Brano faz um som descritivo, pulou naquilo, bem, o saco ficou quieto. Ela olhou para aquilo outra vez, vocês sabem, olhou naquilo tudo outra vez, olhou para trás, viu aqueles feijões de lima que estavam ali nos buracos, e eles estavam bons, vocês sabem. Então ela olhou para aquele espantalho de sua maneira, então ela veio e foi chegando mais perto, assim, tentando assustar aquilo. E aquilo não movia, não fazia caso. Estava morto. Isso é tudo que esses espantalhos são. Então ela simplesmente estava morta. Não tinha ninguém ali. Ela bateu. Olhou, aquilo não mexia. Só balançava com o vento. É só um espantalho. Olha, o que ela fez, 342. Ela levantou sua pequena patinha e bateu no saco. Ele fez aquele barulho. E ela pulou para trás, olhou para ele assim, bateu outra vez e aquilo fez barulho. Isso é tudo que é. Isso é tudo que é. Simplesmente um barulho, como a coruja do irlandês. Toda aquela bagunça e penas e nenhuma coruja, vocês sabem. Então somente ela bateu naquilo assim e aquilo fez um barulho 4 ou 5 vezes assim. Você sabe o que ela fez? Foi atrás do saco, seguiu em frente comendo meus feijões de lima. Sabia mais, melhor do que eu sabia. Vê, o que foi isso? Vê você. Ela não permitiu que o espantalho lhe parasse. Você não pode permitir que o espantalho lhe pare. Coma o livrinho. Coma! Há algo bom atrás do espantalho. Não ouça, ouve. Não ouve, ouve! Não vai naquele culto, vai! Tem algo bom ali atrás. Olha só. Oh, eles são santos roladores. Siga somente em frente, atrás daquele espantalho e vai diretamente nele. Vê! Siga em frente e creia nisso. Vê? Pode haver algum Espírito Santo ali também, vê você. Você não pode dizer. Os pastores diziam, estava ouvindo em Santa Catarina, vocês, os pastores da Assembleia, não ouçam o programa da Rádio Universo das 14 horas, às 14h30. Não ouçam! Aí que o povo ia ouvir. A semente, né? Porque o que não era semente ficava com medo. Não ouça Joaquim Gonçalves. O povo ia ouvir. Hoje é a mesma coisa. Não ouça CD. A semente vai ouvir. A semente vê que aquilo ali está morto. A semente que está aí, dentro desse tabernáculo, vê que aquilo está morto. Não tem mensagem mais. O que apresenta hoje é teatro. Na mensagem. Teatro. Festival de cântico. Campanha de cura divina. Igual as denominações. Isso não serve mais para o eleito. Ele quer comer o livrinho. A fé de rato está nos trovões. Os trovões produzem essa fé. Aleluia.
é onde que esse ministério quíntuplo leva-nos a uma unidade de fé. Fé para o rapto. Ele não pode estar dividido. 67, Israel no Mar Vermelho. 66. E hoje os metodistas, os batistas, os luteranos, os pentecostais, em todos os lugares, se vocês não observarem, amigos, a verdadeira pedra de esquina, vocês a rejeitaram. E agora irmão Branco está chamando pelo nome: batista, metodista. Quando é hora de nós chamarmos, dar nome aos boi, chamar eles pelo nome. Vocês rejeitaram, e a pedra de esquina no edifício dessa casa espiritual é o Espírito Santo. E há perdão, uma palavra contra ele, e o Espírito Santo está em carne humana, que é o Espírito e a esposa. Como a mulher não fala, tem que ter homens para falar. Então Deus tem que ter um homem. E tem que ter aqueles para dizer a mesma coisa. E ele disse: quando o Espírito Santo vier, e o Espírito Santo está aí de uma forma tão singela, simples, falando, e o povo tropeçando e blasfemando. Você sabe que o Caim, quando ele atravessou a linha da misericórdia, ele prosperou. Aí foi que Caim prosperou, virou cientista, pregou irmão Branham, cientista do diabo. Prosperou seu povo, seus filhos. O irmão Branham disse: quando o homem ou a mulher atravessa a linha da misericórdia, eles prosperam. Veja aqui. 66, né? Vocês estão com medo dela. Vocês temem o fanatismo. Eu sei que temos muitos espantalhos e escárnios. Por que ter medo? Pedro se afundou. Por que ter medo da mensagem do dia? Por que ter medo? O povo nunca reconheceu a Deus no seu dia. Nos dias de Paulo foi a mesma coisa. Esse é o dia da esposa. Deus não está no céu, Deus está na terra. Tudo que os homens falaram contra Brana foi perdoado. Mas nesse dia não é. Brana manifestou o ministério do Filho do Homem. Agora é o tempo da esposa, do ministério da hora. Deus falando. Agora essas pessoas que saíram, de repente alguns estão me escutando, do ministério do pastor Osmar, é porque tinha que sair mesmo. Eles não eram. Esses pastores saíram aí pelo Brasil aí saíram e continuam com a mensagem. Não, nós cremos novo nome. Porque o problema não é a mensagem, o problema é o homem. Sempre foi o homem. Ele sabia que tinha que vir o Messias. Ele disse: não, mas não é este. O Messias não sabia que vir, mas não é este. Deus vai falar conosco, mas não através deste. O problema sempre foi o homem. E Deus, o homem, disse o irmão Brana, é o seu agente. A igreja tem que saber isso, tem que comer o livro. O problema, nos anos 70, não era a mensagem, era o homem. Aí, como eles tinham muito defeito para ver no homem, não viram a mensagem. E Deus já escolheu um daquele jeito. Hoje o homem é íntegro. Casamento certo, tudo. Aí
eles arrumam um defeito. Eles dizem, não, o homem é branda. O homem é branda. Foi no seu dia. Hoje é a mensagem de branda falada através de um homem. Irmão, para eleito, para semente, não adianta botar espantalho, não. O eleito passa por cima. Passa por cima disso. É a hora. Vocês têm que acordar, porque é a hora. Eu escutei o homem da ressurreição isolada, mas nós aqui escutamos, não sei quantas fitas. Escutamos. Eu não tinha chegado ainda. Aí quando chegou, estava aqui na Odisseia, primeiro selo, parado na brecha. Aí nós primeiros botaram espantalho. Opa, não ouça. Não ouça esse CD. O que quebrou o CD já foi enterrado. Muitos. Gente, eles não estavam sabendo que estavam mexendo com o Espírito Santo. Não é a carne humana que é o Espírito Santo, não. É que a fita, está aqui a fita, o pastor Arnaldo aquele, entrou para dentro do CD. Brano entrou para dentro do CD e confundiu. O povo foi confundido de novo. Não a semente eleita, ela não se confunde. Mas há pessoas que têm que tropeçar mesmo. Jesus é uma pedra de tropeço para quem tropeça. A esposa hoje é uma pedra de tropeço. Então ela, para ser uma pedra de tropeço, tinha que ter alguém para o povo tropeçar ali. Que vocês não sejam esses que tropeçam, mas que enxerga, que veja que é a mensagem dessa hora. Olha, Israel Madeira, primeira parte, 84. A mensagem do doutor veio, ninguém botou espantalho. Entrou e ninguém botou espantalho. Da dualidade, ninguém botou espantalho. Eles me deram, eu tenho muito em casa. Quem botou espantalho? Não tem mais vida ali. Tem coisa que não tem mais vida. No meio de todos esses ministérios, Deus tem que ter um. Deus tem que ter um ministério. Correto, o ministério da esposa. Paulo não viu um monte de altares lá em Atenas? Um era o Deus desconhecido. Ele disse, não, esse aqui é o que eu anuncio, o que eu prego. Aí ele começou pelo Deus desconhecido. Esse criou os céus, a terra, o povo foi chegando. E a semente escutou. Ah, mas isso aqui é verdade. Vamos lá em casa. Dionísio, vamos lá em casa. Fala mais para nós. O diabo não é outra coisa senão um espantalho. Apenas te assusta com algo. Quando o diabo vem e faz assim, você vai morrer. Oh, se você sair daqui, você vai morrer. Você vai perder o emprego. Faz um burro mais alto. Mais burro. Bota ele para correr. Não ouve esse CD.
por esse homem. Não, vou idolatrar o que está dentro dele. O que me interessa é o que está dentro dele. O diabo não é outra coisa senão um espantalho. Apenas te assusta com algo. Ele não tem direitos legais de forma alguma. Ele foi despojado de todo o direito, dos principados. Ele deteriorou tudo quando ele morreu no Calvário. Aqui está ele. Continuando, Moisés tinha fugido, estava lá na parte de trás do deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro. Que coisa boa é trabalhar com ovelha. Deus foi lhe encontrar. Ele estava com ovelhas, que quando come não faz barulho. Não pode comer e fazer barulho ao mesmo tempo, como os pentecostais. Eles fazem barulho porque não comem. Agora, você está comendo o livrinho. Por isso você não está mais no movimento pentecostal, porque você não tem como fazer barulho. Enche a boca, vê se você consegue conversar. É cuspir nos outros. Que coisa, 40 anos ele esteve ali, teve 2 filhos indo bem ali, sua esposa, ela era uma mulher de temperamento forte. E Moisés tinha um temperamento e tanto também. Então imagino que eles tiveram um tempo agitado ali na parte de trás do deserto. Não acho? Deus sabe como te amansar. O Brando disse que não foi fácil para Moisés com aquela etíope. Temperamento forte, ele também. Tão forte que matou um homem no Egito. Mas Deus queria amansar ele. Às vezes Deus quer nos amansar, né? Às vezes quer nos amansar através de um filho, através de um marido, através de uma mulher, através de um patrão, através de um chefe, né, irmão Márcio? Você já teve experiência nisso? Deus querendo amansar, você não sabia. A esposa na cama, sofrendo lá, é Deus querendo amansar, e você sabe. Os filhos não querem saber. Marido, né, irmã Maria? É Deus querendo te amansar, né? E às vezes a gente não quer, não. Não, ele deixa, ele vai te amansando. E a gente não quer mais. Mas vem a hora que Deus quer trabalhar conosco. Você chega na mesa do médico, no consultório do médico, o doutor manda você despir. Você é mulher, você é moça, você tem que despir. Você manda você deitar, você tem que deitar. Aí ele vai examinar você. Ele não vai abusar de você, ele vai te examinar. E no 5º ministério tem médico também, tem doutor. Aí quando você vem ao ministério 5º, ao ministério da esposa, você tem que se despir de tudo do mundo, de todo o denominacionalismo, de suas ideias, e deitar ali que ele vai te examinar. De repente ele vai marcar uma operação, tem alguma coisa para tirar de dentro. Você tem que perder a vergonha ali, perder o medo. Você vai estar na mão de profissional. Mas tem gente que tem que cair na mão de charlatão, falsos mestres, falsos apóstolos. E a operação tem sido errada. É duro uma operação errada, não? É duro de cortar uma veia, não é aquela veia. Tirar o rim, não é o rim, o problema era outro. O problema era num braço, tirou o rim, fora! Agora, quando você está na mão de um médico experiente,
Você não vai cair na mão de um médico que saiu da faculdade ontem, disse o irmão Branco. Se você vai escolher entre aquele médico que saiu ontem e aquele que já fez centenas de operações, aquele ancião, você vai querer aquele ancião. Você seria muito neófito, como Roboão, vai escolher o conselho dos jovens. Roboão desprezou o conselho dos anciões. Ele preferiu o conselho daquela juventude que cresceram com ele ali, aprontando. Os velhos tinham experiência, os velhos conheceram Davi. Os velhos conheceram Davi. Os velhos tinham história para contar. Um médico experiente, ele tem história para contar. Ele só te olha. A mão dele já pegou centenas de vezes no bisturi. Quando nesse dia Deus nos tem nos dado um ministério experiente, que sabe trabalhar com 7 trovões, com um novo nome, sabe pegar o bisturi dos trovões, para nos operar, para tirar esse mal, esse rancor, essa mágoa, colocar ali dentro o amor divino, onde você pode ter compaixão, amar o inimigo, ser cristão mesmo, não ficar desconfiando de ninguém. A irmã quer desconfiar, e o homem também quer desconfiar. Ninguém nem pode olhar do jeito. E essas irmãs têm que nascer de novo. Essa juventude tem que nascer de novo. Vem à igreja para mascar chiclete. Vem por ouvir. Deus te ajude. Deus te abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Pastor Damião nos prepara o hino. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta hora. Aleluia. Teu grande Espírito Santo é o médico, é o doutor deste ministério, Pai. Esse ministério quíntuplo, para operarmos, para tirar toda essa incredulidade de nós, para tirar a mágoa, o ódio, Senhor. Essas mensagens que nós estamos ouvindo nesta hora, está ajudando as famílias, está ajudando o povo em geral. Dê-nos graça, dê novos nascimentos, batismo do Espírito Santo, dê adoção, Senhor, aqueles que têm sido fielmente instruídos pelo tutor desse dia, pela mensagem desta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus